E se você está assistindo esse vídeo, é porque com certeza tem a mesma visão que eu sobre esses filmes. Sim, essa trilogia é clássica, mas atual e é tão à frente do seu tempo que algumas invenções não aconteceram, como os carros voadores e a pizza hidratada em segundos. Pelo menos eu desconheço. Mas muitas coisas que aparecem no filme existem e foram aperfeiçoadas desde então. E como uma boa química, é claro que eu vou puxar sardinha porque eu amo. A geração, transformação e armazenamento de energia. Nos próximos vídeos, a gente vai conversar sobre dois pontos essenciais do De Volta para o Futuro: o capacitor de fluxo e o combustível do carro. Não sei se você reparou, mas essas duas coisas mudam ao longo dos três filmes, e as adaptações que eles fizeram são tão criativas que merecem ser estudadas. Mas nesse episódio, a estrela é ele, o capacitor de fluxo, responsável por armazenar a energia elétrica necessária para viajar no tempo. E segundo o Dr. Emmett Brown, são precisos de 1,21 gigawatts para fazer isso tudo acontecer. Ao longo dos três filmes, observamos a seguinte modificação com respeito ao capacitor do fluxo. No De Volta para o Futuro 1, ele começa sendo abastecido pelo plutônio. Porém, quando o Marty ele retorna para 1955, sem o doutor, porque o doutor tinha sofrido o atentado, ele se depara com um problema muito grande, porque em 1955 não tinha plutônio disponível. Então, o que acontece? Ele vai lá para o doutor de 1955 e, explicando a situação toda lá para ele, ele chega à conclusão que para gerar o tal do 1,21 gigawatts, ele precisa de uma descarga elétrica muito grande, tipo de um raio. E, por coincidência, ele já sabia desse raio, que aconteceria. Então, eles programaram que era bem próximo naquela época ali mesmo, e aí conseguiram obter energia para poder abastecer o capacitor de fluxo no filme 1. Aí, no finalzinho do filme 1, já chegando para o filme 2, na divisa, do filme 2, o plutônio e a descarga elétrica, obviamente, ela vai conseguir ser driblada aí já pelo Mr. Fusion, ou senhor fusão, trazendo para o português. E aí ele vai ser abastecido por esse senhor fusão, que é como se fosse um mini reator de fusão nuclear, a partir de lixo doméstico, lixo orgânico. Então, uma sacada assim muito boa, né? Então, ele consegue criar a terceira alternativa bem interessante com respeito à alimentação do capacitor de fluxo, que é o responsável pela viagem no tempo. E, aparentemente, quando chegamos no filme 3, o problema não passa mais ser o capacitor de fluxo, mas sim o combustível. Então, tudo indica que o capacitor de fluxo no De Volta para o Futuro 3 ainda continua sendo alimentado pelo senhor fusão. Mas a parte do combustível nós vamos ver mais detalhadamente, principalmente essa parte do De Volta para o Futuro 3, no próximo vídeo. E para puxar a sardinha para a parte científica do filme, como já havia falado, que é a proposta dessa série, então queria abordar a parte dos capacitores. E ela tem a função básica de armazenar energia. Mas também tem um outro carinha que rivaliza com ele, que é a bateria. Ambos, eles têm a mesma função de armazenamento de energia, porém, com suas especificidades. Por exemplo, os capacitores, na vida real, eles têm a função de armazenar energia e liberar tudo de uma vez, assim como no filme também. Só que com uma descarga elétrica muito grande, então a função para funcionamentos onde precisa de uma função muito rápida e também o armazenamento de forma física, uma energia mais física. Já a bateria é um armazenamento químico e, no caso, ela vai liberar energia aos pouquinhos, aquele funcionamento mais assim lento, que precisa de uma coisinha mais contínua, então a função da bateria vai caber melhor. Então, por exemplo, no nosso cotidiano, tem uma tabelinha que segue, mas eu vou falar, parafrasear, para a gente poder entender melhor essa parte dos capacitores. Por exemplo, o flash das câmeras, que tem que ser uma coisa rápida. Então, ele projeta ali de uma maneira bem rápida, então o capacitor ele segue essa função muito bem. E também os ventiladores, as geladeiras que precisam daquele empurrãozinho inicial, principalmente depois que desarma, tem que armar de novo, então o capacitor ele vai entrar ali de maneira assim bem rápida, bem forte, para poder dar ali o empurrãozinho inicial para o funcionamento. Também tem outros aparelhos também que usam capacitor. E a bateria, isso é óbvio, né? A gente vê quando a gente tem um brinquedo que tem que funcionar um períodozinho mais longo, um ventilador, aqueles ventiladorzinhos que é aquele armazenamento ali
mais contínuo, então vai ser usado a bateria de origem química. Enfim, ambos têm a função de armazenamento de energia, porém de funcionalidades diferentes. O capacitor vai ser uma pegada mais física, um armazenamento mais físico e de descarga mais rápida, e a bateria, no caso, vai ser química de maneira mais lenta. Ok, pessoal? E para poder ver se vocês prestaram bastante atenção, eu vou fazer um quiz e quero ver se vocês vão conseguir acertar, tá bom? Agora um quiz para ver quem estava prestando atenção. Qual a principal diferença entre uma bateria e um capacitor? Então vamos ver quais as opções. Os dois armazenam energia química e funcionam do mesmo jeito. B. O capacitor armazena energia química e libera devagar, igual uma pilha. C. O capacitor armazena energia elétrica e libera tudo de uma vez, enquanto a bateria armazena energia química e libera aos poucos. Então, vamos ver que resposta é. Dá um tempinho. A resposta certa é letra C. O capacitor armazena energia elétrica e libera rapidinho, tipo um flash de câmera. Já a bateria armazena energia química e libera devagar, ideal para alimentar seus dispositivos por horas. E olha, se você quiser entender melhor como funciona a fissão nuclear com plutônio ou a ideia por trás da fusão usada no Senhor Fusão, já deixei vídeo separado aqui no canal. Se inscreva, compartilha, comenta se você já tinha reparado nessas adaptações ao longo dos filmes. E não sai daí, porque nos próximos episódios a gente vai explorar o combustível do carro e depois colocar tudo lado a lado, o capacitor e o combustível. Ciência pode ser divertida, pode emocionar e sim, pode até te levar de volta para o futuro. Até o próximo vídeo.